O livro de Mirdá. Mirdá se revela e fala de véus e selos, acerca da palavra criadora. O eu é a fonte e o centro de todas as coisas, a trindade sagrada e o perfeito equilíbrio. O homem é um Deus enfaixado, cadinho e peneiras, a palavra de Deus e a do homem, acerca de mestres e servo. Os companheiros dão sua opinião a respeito de Mirdá. Micaion e Naronda mantêm uma palestra noturna com Mirdá, e este os avisa do dilúvio que está para vir, rogando-lhes que estejam prontos. Os 7 buscam Mirdá no ninho da águia. Ele os adverte de nada fazerem no escuro caminho para uma vida sem sofrimento. Os companheiros querem saber se Mirdá é o clandestino, acerca do julgamento e o dia do juízo. O amor é a lei de Deus. Mirdá adivinha uma inimizade entre 2 companheiros, pede a harpa e canta o hino da nova arca, acerca do silêncio criador. O falar é, na melhor das hipóteses, uma mentira honesta. Da oração. Coloque-o entre 2 arcanjos e entre 2 arquidemônios na ocasião, independente do tempo em que nasceu o homem. Xamadã faz um esforço para expulsar Mirdá da arca. O mestre fala acerca de insultar e ser insultado, e de encarar o mundo com a sagrada compreensão. Acerca de credores, que é o dinheiro? Rustidion é perdoado de sua dívida para com a arca. Xamadã recorre ao suborno na sua luta contra Mirdá. Mirdá adivinha a morte de pai de Rimbal e as circunstâncias em que se dera. O mestre fala da morte. O tempo é o maior embusteiro. O seu aro e o seu eixo. Lógica e fé. Negação do eu e afirmação do eu. Como fazer parar a roda do tempo, chorando e rindo? Para onde iremos depois de morrermos? Do arrependimento. A sagrada vontade total. Porque as coisas ocorrem de certa forma e quando isso se dá. Mirdá alivia Zamora do seu segredo e fala do homem e da mulher, do casamento e do celibato daquele que se libertou. Mirdá cura Sim e fala acerca da velhice. Não é correto matar para comer? Dia da videira e a preparação para ele. Mirdá desaparece na sua véspera. Mirdá fala aos peregrinos acerca do dia da videira e liberta a arca de um peso morto. A verdade deve ser pregada a todos, ou somente a uns poucos escolhidos. Mirdá revela o segredo do seu desaparecimento na véspera do dia da videira e fala da falsa autoridade. Príncipe de Betar aparece com Xamadã no ninho da águia. O colóquio entre o príncipe e Mirdá acerca de guerra e paz. Mirdá é aprisionado por Xamadã. Xamadã, em vão, tenta reconquistar os companheiros. Mirdá retorna miraculosamente e dá a todos os companheiros, exceto a Xamadã, o beijo da fé. Mestre revela o sonho de Micaion, a grande nostalgia, acerca do pecado e da retirada dos aventais da folha de figueira, acerca da noite, a cantora incomparável, acerca do ovo materno, centelhas no caminho que conduz a Deus, dia da arca e seus rituais. A mensagem do príncipe de Betrã a respeito da lâmpada viva. Mestre avisa a multidão sobre o dilúvio do fogo e sangue. Ensina o caminho de salvação e lança a sua arca. A história do livro. O abade prisioneiro. No mais alto cume das montanhas alvas, conhecido como o Pico do Altar, jazem as vastas e sombrias ruínas do mosteiro, outrora famoso com o nome de A Arca. A tradição o ligava a uma antiguidade tão venerável quanto a do dilúvio. Várias lendas se teceram a respeito da arca. Porém, a que mais se espalhava na boca dos montanhenses, entre os quais tive oportunidade de passar um verão à sombra do pico do altar-mar, é a seguinte. Muitos anos após o grande dilúvio, Noé, sua família e seus afins arribaram às montanhas alvas, onde encontraram vales férteis, rios caudalosos e um clima extraordinariamente ameno, e ali resolveram fixar-se. Tendo Noé percebido que seus dias se aproximavam do fim,
chamou para junto de si seu filho Sem, que era, como ele, um sonhador e tinha visões, e lhe falou: Repara, filho meu, quão rica foi a colheita de anos de teu pai. Agora o último molho está pronto para a segadeira. Tu e teus irmãos e teus filhos e os filhos de teus filhos repovoareis a terra desolada, e a tua semente será como a areia do mar, segundo a promessa que Deus me fez. No entanto, assalta-me um receio nesses dias bruxuleantes que me restam. É o de que os homens, com o tempo, se esqueçam do dilúvio e da luxúria e maldade que o provocaram, de que também se esqueçam da arca e da fé que a susteve em triunfo. Durante 150 dias, sobre a fúria dos abismos vingadores, e de que nem se lembrem da nova vida que surgiu dessa fé, da qual eles são o fruto. Para que eles não esqueçam, eu te peço, filho meu, que levantes um altar sobre o mais alto pico destas montanhas, o qual, daí por diante, será chamado o pico do altar. E rogo-te que construas, à volta desse altar, uma casa em que todos os pormenores corresponda à arca e que, sendo embora de menores dimensões, será chamada arca. Sobre esse altar, eu me proponho a fazer minha última oferenda, e o fogo que eu ali acender, peço-te que o conserves constantemente aceso. Quando a casa, dela farás um santuário, onde viverá uma pequena comunidade de pessoas escolhidas, cujo número nunca será nem mais nem menos do que 9. Serão conhecidas como os companheiros da arca. Quando uma delas falecer, Deus imediatamente proverá outra que a substitua. Essas pessoas jamais deixarão o santuário, onde viverão uma vida de claustro pelo resto de seus dias, praticando a austeridade da arca-mãe e conservando aceso o fogo da fé, pedindo ao Altíssimo que as guie, bem como aos seus companheiros. As suas necessidades materiais serão providas pela caridade dos que tiverem fé. Sem que estivera bebendo, sílaba por sílaba, as palavras de seu pai, o interrompeu para saber o motivo do número 9, nem mais nem menos. E o patriarca, castigado pela idade provecta, explicou, porque foi esse o número dos que viveram na arca. Mas 100 não conseguia contar mais do que 8. Seu pai e sua mãe, ele próprio e sua esposa, seus 2 irmãos e as respectivas esposas, e, consequentemente, ficou perplexo diante das palavras de seu pai. Noé, percebendo a perplexidade de seu filho, explicou ainda: Guarda silêncio, que vou te revelar um grande segredo, meu filho. A 9ª pessoa era um clandestino, que somente eu vi e conheci. Era meu constante companheiro e meu homem do leme. Nada mais me pergunte sobre ele, mas não deixes de lhe guardar um lugar no teu santuário. Esta é a minha vontade. Sem meu filho, providencie para que seja executada. E assim foi que Sem fez o que seu pai lhe havia ordenado. Quando Noé se foi juntar aos seus antepassados, seus filhos lhe enterraram o corpo debaixo do altar, na arca, que por muitos e muitos anos continuou a ser, de fato e em espírito, o verdadeiro santuário idealizado pelo venerável conquistador do dilúvio. Com o passar dos séculos, porém, a arca principiou, pouco a pouco, a receber dos fiéis donativos muito além do que realmente necessitava. De tal fato resultou que se foi tornando, de ano para ano, mais rica em terras, prata, ouro e pedras preciosas. Um dia, algumas gerações, tendo falecido um dos 9, apresentou-se um estranho aos portões do mosteiro, solicitando sua admissão na comunidade. De acordo com as antigas tradições da arca, tradições essas que jamais tinham sido violadas, o estranho deveria ser imediatamente admitido, já que havia sido o primeiro a solicitar essa admissão, após o falecimento de um dos companheiros. Mas o superior da comunidade, que era o nome que se dava ao abade, era nessa ocasião um homem prepotente, de mentalidade mundana e de coração duro. Não se agradou da aparência do estranho que estava nu, faminto e coberto de chagas. Disse-lhe que era indigno de ser admitido na comunidade. O estranho insistiu em ser admitido, e esta insistência de tal modo enfureceu o superior que ele exigiu que o estranho se retirasse imediatamente.
O homem, porém, era perseverante e recusava-se ir embora. E, afinal, venceu a resistência do superior, que o admitiu como servo. Muito tempo esteve o superior à espera de que a providência lhe enviasse um companheiro para substituir o que havia falecido. Foi em vão. Ninguém apareceu. E assim, pela primeira vez na história, a arca alojava 8 companheiros e um servo. Passaram-se 7 anos e o mosteiro se tornou tão rico que já ninguém podia calcular o quanto montava sua imensa riqueza. Possuía todas as terras e vilas por muitas milhas ao seu redor. O superior estava muito contente e passara a ter uma boa disposição para com o estranho, acreditando que este havia trazido sorte para a arca. Ao iniciar-se o 8º ano, porém, a situação começou a modificar-se lentamente. A antiga e pacífica irmandade principiou a fermentar. O esperto superior logo percebeu que a causa daquilo era o estranho e resolveu expulsá-lo. Era tarde, muito tarde. Os monges, sob a sua direção, já não se conformavam com a regra ou razão alguma. Em 2 anos, doaram todas as propriedades do mosteiro, pessoais ou gerais. Os inúmeros arrendatários de terras passaram a ser proprietários. No 3º ano, todos os monges abandonaram o mosteiro, e o que é mais terrível, o estranho amaldiçoou o superior, dizendo que ele ficaria preso àquele local e se tornaria mudo. Essa é a lenda. Não faltaram testemunhas que afirmassem tê-lo visto várias vezes, quer de noite, quer de dia, a vagar pelas terras do mosteiro abandonado, deserto e reduzido a ruínas. No entanto, ninguém jamais conseguira arrancar uma única palavra de seus lábios. Mas ainda, de cada vez que percebia a presença de qualquer homem ou mulher, desaparecia, ninguém sabe onde. Confesso que esta lenda tirou-me o sossego. A visão de um monge solitário, ou talvez a sua sombra, vagando durante muitos anos na sede de um velho santuário, no alto de um pico desolado como o do altar. Era por demais obcecante para que eu pudesse abandoná-lo. Encantava-me os olhos, dominava-me o pensamento, fazia-me ferver o sangue, queimava-me a carne e os ossos. Finalmente, decidi, subirei a montanha. Queridos ouvintes, se você gostou do áudio, deixe seu like e ative o sininho para ser avisado dos próximos capítulos. Gratidão, minha voz, sua voz.